Presta atenção. A gente fala tanto em justiça e segurança pública, mas o que aconteceu em Boa Viagem é o retrato da impunidade no Brasil. Um homem esfaqueou um enfermeiro dentro de um ônibus. Esse homem, para você tomar conhecimento, ele havia sido condenado a mais de 9 anos de cadeia por um assalto violento em 2022. Ele estava condenado desde 2022. Condenado. Por que ele estava condenado? Porque ele estrangulou a vítima para roubar um celular. Era para estar preso. Então, fui falando, a condenação é de 2022, nós estamos em 2025, 3 anos depois o cara está solto. Era para estar preso. Mas o sistema, o nosso querido sistema, permitiu que ele estivesse solto. Em livramento condicional. Solto na sexta-feira. 5 dias depois, na terça-feira agora, ele esfaqueou outra pessoa. De novo no assalto, de novo com violência. Aí presta atenção, dá para dizer que a nossa justiça funciona desse jeito? Eu estou citando um caso de violência extrema. A nossa justiça funciona? É um ciclo que se repete. A polícia prende, a justiça solta, quem paga a conta é a sociedade. Nesse caso, um trabalhador, um enfermeiro. Teve a vida colocada em risco dentro do transporte público. Inclusive, continua internado esse enfermeiro. Está na UTI do hospital. Até quando o sistema vai ser tão tolerante com quem repete crime violento? Até quando a rua vai ser um lugar onde criminoso volta a atacar 5 dias depois de ser libertado? Enquanto isso, as vítimas ficam aí com as cicatrizes, com trauma, muitas vezes sem a vida, sem justiça. Essa não é a justiça que a população quer. Essa é a impunidade que a população não suporta mais. Não suporta mais. Aí lá em cima do Supremo, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, expressou a preocupação com a soltura de suspeitos reincidentes durante audiências de custódia. Vê? Ele preocupado. Você acredita nisso? Estou falando do ministro, o Barroso. Na ocasião, ele citou o relato do governador do Rio, Cláudio Castro, sobre criminosos libertados que voltam a roubar no dia seguinte. Vê comigo. Eu ontem recebi o governador do estado do Rio de Janeiro e a queixa que ele tinha, e preocupante e delicada, é que em casos de roubo de celular e outros furtos, não propriamente roubo, na audiência, ele me disse, na audiência de custódia, como era furto, frequentemente o juiz relaxa a prisão. E aí, no dia seguinte, a mesma pessoa, no mesmo local, comete outro furto. E aí, é presa novamente e relaxa a prisão. Evidentemente, a audiência de custódia deve evitar as prisões desnecessárias e, no caso de crimes de menor potencial ofensivo, às vezes a prisão não se justifica. Mas no caso de habitualidade criminosa, por evidente, porque senão é um incentivo. O sujeito 24 horas depois está no mesmo lugar praticando a mesma atitude delituosa. Eu acho excelente ele ter falado isso para o juiz daqui, porque, olha, ano passado teve um juiz do nosso estado que foi morto por um bandido que um juiz do Cabo tinha soltado. Soltou em audiência de custódia. O cara cheio de homicídio, com um porte ilegal de arma, respondendo esses crimes, o juiz soltou. Aí ele matou um outro colega, o juiz. É o que a polícia, os policiais, não é, brincam que a audiência de custódia é a porta giratória, não é? Que a pessoa entra e já volta quase na mesma hora. Inclusive, você mostrou aqui que o secretário de RIT de São Paulo reclamou que a polícia de São Paulo tinha preso 28 vezes um indivíduo e ele tinha sido 28 vezes seguidas solto na audiência de custódia. O delegado que é pernambucano, que foi morto por roubo de celular, todo mundo ali já devia estar preso. Inclusive a chefona da quadrilha, que era conhecida como Maninha do Crime. E teve também aquele famoso vídeo, não é, da Patrícia Poeta
não é, recebendo a porta-voz da PM de São Paulo, e ela jogou a ficha corrida do cara que estava solto. E aquele cara era 30, 40 audiências de custódia, ele tinha sido solto. Que bom que o nosso Supremo Tribunal Federal está percebendo este problema. Furto de celular não é crime de menor potencial ofensivo. Aliás, furto de celular pode não ter violência. Não foi o caso que você acabou de mostrar, exato, que o cara tinha esganado o outro. Aí não é furto, já é roubo.